Ai, só senti dor por um segundo. Você sabe o que isso significa? Significa que você é muito especial agora. E quando você crescer, você poderá ser o... Capitão Man! Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro Luiz e bora recapitular a origem do Capitão Man, o Ray Manchester, e tentar descobrir o porquê que o Capitão Man não teve efeitos colaterais quando ele ficou indestrutível. Ou será que ele teve efeitos colaterais e você nem percebeu? Veja isso no vídeo de hoje. Veja o vídeo até o final. A gente vai contar essa origem e com várias teorias aqui malucas e insanas. Mas você pode concordar com elas ou discordar. Mas então, antes de eu entrar no assunto do vídeo, inscreva-se no canal, porque assim você vai receber vários vídeos de filmes e séries. Se você já fez isso, podemos começar. A origem do Capitão Man. Essa eu sei que a maioria já sabe, mas vale a pena recapitular. No primeiro episódio de Harry Danger, chamado de O Perigo Começa, temos flashbacks que mostram a origem do Capitão Man. No caso, como ele conseguiu seus poderes. Foi no dia 27 de abril de 1989. Nossa, Ray é muito velho. Mas foi aí que o pai do Ray, o Carl Manchester, teve que levar seu filho Ray com ele para o dia do leve o seu filho ao trabalho. E o Ray andava de skate em um laboratório, enquanto seu pai demonstrava para o público sua máquina de indestrutibilidade. E ele deu o nome de densibilizador transmolecular. Carl Manchester começou a mostrar o que acontece com o vidro quando você bate nele com um taco de beisebol. Claro, o que acontece é aquilo, os vidros ficam quebrados, é óbvio. Então, ele acaba usando a máquina e torna outro painel indestrutível, que novamente ele vai, bate no vidro e dessa vez não quebrou. Todos aplaudiram o pai do Ray. Então o Carl diz para o público ir até ele para uma outra sala longe da sua máquina. Mas assim que ele e o público entram nessa outra sala, o Ray, o seu filho, chega em direção à máquina e puxa a alavanca, assim o tornando indestrutível. Carl então desliga a máquina, agarra o Ray e leva para longe da máquina perguntando se ele estava bem. E ele acaba batendo na cabeça do Ray com um detector. Isso fez o Ray ter raiva do seu pai por um momento, antes dele perceber que aquilo só doeu por um segundo. Aí então, o pai do Ray diz ao filho que agora que ele era indestrutível, ele podia fazer coisas especiais. Guarda bem isso. Vamos agora então tentar adivinhar e teorizar por que o Ray não tem efeitos colaterais ao ter contato com a máquina. Começando com a primeira teoria. É tudo culpa do pai do Ray. Vou recapitular aqui, só que vai ter spoiler da comic de Harry Danger também, porque tem ligação com a comic de Harry Danger. No episódio 2 da comic de Harry Danger, a Denise, a amiga do Ray, que se transforma na Catgirl, ela bota a culpa no pai do Ray como se tivesse feito a máquina propositalmente para gerar efeitos colaterais nos outros, menos no Ray. É como se o pai do Ray quisesse que acontecesse o que aconteceu com o seu filho. E para sustentar essa teoria, é que o pai do Ray, o Sr. Carl Manchester, ficou muito feliz ao ver que o Ray tinha adquirido poderes, habilidades com o acidente. Então ele quis mesmo que um dia o filho dele fosse um super-herói, fosse alguém famoso. E pesquisando mais sobre isso, é real. Na bibliografia do personagem pai do Ray, que eu achei, diz que ele queria que seu filho fosse melhor do que os outros. Então dá pra acreditar muito nessa teoria do pai do Ray ter feito a máquina com seu DNA de alguma forma, como se a máquina fosse só compatível com o DNA dele, com o DNA Manchester, e no Ray então não geraria efeitos colaterais e sim só nos outros. Esse negócio de ciência é muito complicado de explicar, mas é uma série de super-herói, então tudo é possível. E como eu disse na série, o pai do Ray é um cientista irresponsável, ou ele pode ter planejado tudo. Mas, né, tem as minhas discordâncias com essa teoria. Porque como que ele sabia que o Ray ia entrar de skate, que ia acontecer exatamente tudo aquilo? Ou ele não sabia, ele ia usar no Ray em um futuro? Deixa aí nos comentários se você acredita nela. Fala galera, aqui quem fala é o Neto e foi eu que editei esse vídeo para o Pedro. Então já se inscreve no meu canal, Netola Gamer, pra me ajudar. Tamo junto, mano. O Ray já tem efeitos colaterais. Então vamos, pessoal, recapitular algumas outras coisas aqui para entrar nessa teoria. No episódio 2 da comic de Harry Danger, a gente sabe que a Denise se transforma numa espécie de gato. O DNA dela é modificado. Caso você não tenha visto o episódio 2 da comic de Harry Danger, vai estar o link aqui nos cards pra você. E na primeira temporada de Harry Danger, no episódio Harry ou Indestrutível, Harry tentou ficar indestrutível como o Capitão Man, porque ele queria um superpoder. Então ele pediu ajuda ao Schwoz, e o Schwoz aplicou aquela máquina de vida indestrutível no garoto. E depois disso, o Harry ficou indestrutível. A máquina funcionou certinho.
Só que ele acabou adquirindo algo a mais, o efeito colateral. Toda vez que ele começava a rir, ele soltava fogo. Como se ele fosse um dragão, sabe? Só que depois disso, o Showoz acaba desfazendo tudo, porque ele não pode ficar daquele jeito, vai ser ruim pra ele não vai poder ter uma vida normal, não vai poder dar risada, ele vai expor que ele tem um superpoder, se ele dá risada perde alguém. Então já no episódio De Volta ao Perigo, parte 1 e parte 2, o Drax aparece pela segunda vez na série, e ele está querendo voltar ao passado para impedir que o Capitão Man tenha os poderes de indestrutibilidade. Ele volta bem lá no dia 27 de abril de 1989, quando o Ray tinha 8 anos e foi atingido pela essa máquina do pai dele. E o Drax então consegue impedir que o Ray seja indestrutível. Só que o Ray e o Harry no final fazem tudo voltar ao normal. Mas uma coisa acontece e o Drax ativa a máquina em si mesmo. E ele fica indestrutível, só que ele, assim como o Harry, assim como a Denise da comic de Harry Danger, teve um efeito colateral e ficou com as mãos modificadas. Como se fosse uma pata de um monstro a mão dele. E se você percebeu bem, o Harry não podia rir. E o Drax ficou com uma pata de monstro. Isso me faz acreditar que essa máquina do pai do Ray, de alguma forma, tá ligada ao psicológico das pessoas que utilizam ela. Olha, veja só, o Harry é um menino muito brincalhão, ele não podia rir senão acontecia aquilo com ele. O Drax é um cara sombrio, um cara do mal, e essa pata de monstro surge nele, assim, de repente, depois que a máquina foi ativada nele. E na comic de Harry Danger, como eu disse, talvez a Denise gostasse bastante de gatos. Por isso que ela pode ter ficado com as características de um gato. É como se a máquina ativasse alguma coisa que você mais gosta, alguma coisa que você é obcecado, entre aspas, entendeu? Então, o Ray era uma criança e ganhou os poderes. Se você assiste Harry Danger por um bom tempo, já deu pra perceber que o Ray, às vezes, ele age como uma criança. Ele é muito infantil até hoje. E será que isso tem a ver, então, com seus poderes? Olha, quando ele recebeu os seus poderes, será que foi um efeito colateral? Somente ficar mais infantil ou somente continuar com a mente de uma criança? Será? Eu acho que o Ray, então, pode ter tido sim um efeito colateral. Se for verdade, isso responde às nossas perguntas. Porque assim já sabemos por que o Ray é bobo. Com uma criança muitas vezes. Bum! As nossas cabeças estão explodindo agora, não é possível. Tá vendo só como que todas as peças começam a se encaixar? Então a máquina pode estar ligada ao psicológico das pessoas. E de alguma forma, o pai do Ray fez a máquina ser assim. Será que ele tinha um consentimento de que ia ser desse jeito, que ela ia ser utilizada em várias pessoas? Ou foi um erro de criação que fez a máquina gerar isso nas pessoas? Mas como vemos aí, já sabemos que o pai do Ray é um cara bem inteligente. E bem responsável também, né? Olha, tudo que eu disse aqui são teorias, mas com os argumentos eu acho que dá pra acreditar em todas. Inscreva-se no canal para mais vídeos e me diz qual teoria você concorda. Se você não concorda com nenhuma, comenta se você tem uma melhor que eu vou estar dando coração, eu vou estar lendo. E quem sabe até virar um vídeo aqui no canal. Muito obrigado por assistir, muito obrigado aos membros do canal, valeu e até o próximo vídeo aqui no Centro Nerd. Que ele deu o nome de densibilizador. Então ele começou a dizer, e aí ele acabou.